Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de resenha, resenharei para vocês Azincourt, escrito por Bernard Cornwell. E aqui a gente volta para um contexto histórico já trabalhado pelo Bernard Cornwell, onde ele traz uma narrativa extremamente envolvente, diálogos extremamente dinâmicos e com descrições minuciosas que nos transporta e nos coloca lá naquela realidade. Eu vou colocar o livro aqui atrás, só para eu não ficar segurando ele aqui e a gente já saber do que se trata. Vou pôr aqui na frente de Duna. Pronto, então, o Bernard Cornwell nos leva de volta para a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos foi aquela batalha com mais de 100 anos, que foi inclusive daí o nome que eles tiraram, entre o reino inglês e o reino francês. Eu digo reino porque não era uma época em que era Inglaterra e França, né? Tinham os subterrâneos onde tinham outros nomes. Então os reis ingleses, eles acreditavam do fundo do coração deles que eles eram merecedores também do trono da França. Então era o tempo inteiro eles indo até a França, batalhar contra os reis franceses, batalhar contra o exército francês, e ficou esse embate eventualmente até eles perderem, né? Porque hoje em dia, se a gente for ver o mapa da Europa, a gente vê que tem Inglaterra e França, não Inglaterra e Inglaterra 2. Então, até eventualmente eles perderem ali cento e tantos anos depois e desistir de tentar adquirir a França também. Então, o Bernard Cornwell já explorou, né, esse contexto histórico em a Trilogia do Graal, em 1356. Só que ele volta agora em Azincourt com um novo personagem e vários anos, várias décadas depois da trilogia do Graal e de 1356. Eu falo esses dois juntos porque o protagonista é o mesmo da trilogia do Graal e de 1356. E aí depois de 40, 50 anos, a gente entra ali na jornada da história de Azincourt. E aqui a gente conta a história de Nicholas Hook. Nicholas Hook é um vassalo de um senhor de terras inglês e ele é exímio em arco e flecha. Então ele trabalha ali para aquele lord nas terras deles, cuidando das terras, dos terrenos e eventualmente caça, porque ele é um exímio arqueiro. Então ele cuida dessa área e ele é vassalo desse lord inglês. Acontece que chegou um momento em que ele tem uma certa desavença com algumas outras pessoas, e uma dessas pessoas é uma pessoa muito importante e próxima desse lord. Então, como lá era uma coisa muito... a pessoa que está acima do vassalo, o que ele dizer vira lei, e o que o vassalo disser provavelmente vai ser descartado pelo lord e pela pessoa que está julgando ali. Então, por causa dessa desavença, para não ele correr o risco de ser enforcado, ser morto, ele acaba fugindo e conseguindo um espaço em um exército inglês que estava alocado ali na França. Então ele foge para um lugar inglês onde ele pode se alistar e depois, eventualmente, ele vai para a França cuidar de uma situação que esse capitão dele gostaria que ele fizesse. Essa é a primeira parte do livro, é logo ali a premissa, é tudo o que vai acontecer para construir o personagem para eventualmente chegar na nossa história real. E a nossa história real é Azincourt. Azincourt é uma cidade, é um terreno ali na França que aconteceu um dos maiores embates históricos e mais glorificados pela Inglaterra, que foi um momento onde um exército inglês, onde estava muito menor do que o francês, conseguiu eventualmente ganhar ali e conseguir derrotar os franceses em uma batalha que todo mundo via como muito injusta, porque tinha muito soldado francês e muito pouco soldado e arqueiros ingleses. E aí como é que se desenrola essa história, né? Então o Nicholas Hook, ele vai para aquela situação em que ele está meio fugindo dos lords, do lord em que ele é vassalo, só que eventualmente ele tem que retornar e aí ele entra no exército do rei. E o rei, ele quis fazer uma incursão pela França, então ele entrou no terreno francês para mostrar, ó, rei francês, fique esperto porque eu tô vindo aqui porque a França deve ser minha e eu tô com o meu exército para conseguir tirar você do trono e conseguir a França para mim. Então o Nicholas Hook, ele entra ali no exército do rei e começa ali a jornada dentro da França. E aí a história mesma já
diz o que acontece por ali, só que eu não vou ficar entrando muito em detalhes, porque daí pode estragar um pouco e dar spoiler do livro, mesmo que seja uma coisa histórica, uma coisa que aconteceu que você pode pesquisar. E eu gostei demais desse livro. Eu acredito que o Bernard Cornwell soube construir um protagonista muito rico, um protagonista muito verossímil, sabe? E ele não é um personagem gênio. Por exemplo, se você está na Busca do Graal, está ali no Nicholas de Huckton, o Nicholas de Huckton é meio que um gênio militar, um gênio estratégico, mesmo nascido de um lugar mais pobre, mas o cara é gênio, o cara é o melhor arqueiro que já existiu, o cara faz... Puta, o cara é demais. O Nicholas Hook, por um outro lado, ele é um cara muito mais humano e muito mais cheio de falhas do que o Nicholas de Huckton, por exemplo. Então, aproxima muito mais a gente do personagem. O Bernard Cornwell também, de novo, ele consegue trazer minúcias em suas descrições, então ele consegue fazer a gente sentir a textura de como é que era a muralha, o Barbacã ali entre o exército inglês e a cidade francesa, sabe? Então ele consegue trazer todas essas minúcias para a gente conseguir se sentir muito presente naquela realidade. Outro ponto muito positivo do Bernard Cornwell é que batalhas, né? É que ele sabe descrever muito bem batalhas, então a gente acaba ficando ali sem fôlego também. Um ponto que eu gostei demais foi a dinâmica entre os personagens. Tem um capitão chamado John Cornwell, que é o mesmo nome do autor, inclusive, escrito diferente, porque numa diferente época o nome do Bernard Cornwell não tinha evoluído para do jeito que é hoje. E ele é aqueles brutos de bom coração, sabe? Ele é sensacional, então ele tem uns diálogos muito... ele gritando para os franceses, né? Eu vou arrancar as tripas de vocês pelo cu e depois enfiar pela boca para vocês sentirem o gosto de... Sabe? É uma coisa que é engraçada ler, de tão grotesco que é o que ele fala. Mas em outros momentos ele é muito delicado e sutil com o seu próprio exército e com as pessoas que estão próximas a ele. Então ele meio que grita dessa forma para causar pasmo nos adversários e causar excitação no seu próprio exército para conseguir batalhar e enfrentar os franceses. Então tem esse personagem que cria uma dinâmica muito legal entre eles ali. Outros pontos pontos característicos do Bernard Cornwell é que vai ter uma dama que o Nicholas Hook vai ter que proteger, vai ter bastante contexto histórico e vai ter muitos conflitos interpessoais, então que as pessoas têm que lidar, não necessariamente só o político e exército contra exército, sabe? Então Azincourt é um livro que eu gostei muito. Tem um momento do livro onde eu fiquei um pouco... que eu tive que dar um descanso para ler alguma outra coisa, porque ele ficou muito tempo numa murada tentando passar uma passagem lá que eles precisavam passar. Eu não quero entrar em detalhes, mas ficou muito tempo ali naquele momento de passar que ele não conseguia, e era um impasse, que me deu um pouco de não progresso na história. Mas eu li um pouquinho mais, passou, voa, a história voa, foi muito bom. Então, Azincourt, escrito por Bernard Cornwell, é mais um livro dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos que eu gostei demais e eu recomendo de olhos fechados para você. Se você já gosta desse tipo de histórias, de ficções históricas que envolvem guerras e batalhas e principalmente o contexto que a gente está falando aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.